Bom dia, pessoal. Vou começar, pessoal. Ah, alguém pediu autorização aí, eu não dei, caiu fora. Agora foi. Eu vou começar dando alguns avisos para vocês. Eu tornei a nossa aula de quarta-feira uma aula fixa, tá? Eu conversei com a coordenação e eles permitiram para que a gente fizesse essas aulas de quarta-feira fixa, porque a gente tem bastante conteúdo e o conteúdo da minha frente de física com vocês é um conteúdo novo, né? A parte da eletricidade, essa parte de ondas também, que a gente vai entrar um pouco no efeito fotoelétrico, algumas coisas de acústica, e são coisas bem novas para vocês. E a gente precisa de mais tempo. A gente precisa mais tempo para resolver as atividades com mais calma, porque são frentes que caem muito no Enem, caem muito no vestibular. E já por ser online, já é um pouco mais difícil para a gente compreender o conteúdo, a gente não tem tanto tempo para trabalhar esse conteúdo, então eu pedi mais uma aula para nós. Tá? Então vocês vão ter que me aguentar mais um dia na semana. Tá bom? Então vai ser, eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo, a gente vai conseguir passar de forma mais tranquila o conteúdo. Vai ter mais tempo para resolver as atividades, né? Porque querendo ou não, está sendo muito corrido. Eu acho muito corrido para a gente, tá? Não consigo corrigir tudo como eu quero, e então acho que vai ser melhor. Então nós temos aulas nas terças, né, às 9h40, que é o nosso horário normal, e nas quartas, às 8h35. Tá? Vocês já devem ter recebido o clipe da aula de quarta, às 8h35. Então vai ser um pouco mais tranquilo para a gente poder fazer né, essa correção, passar o conteúdo de uma forma um pouco mais tranquila. Então, pessoal, a aula passada a gente trabalhou então sobre potencial elétrico, energia potencial elétrica, trabalho, né, trabalho da força elétrica. A gente resolveu muito poucas atividades, né? Nem me lembro se a gente conseguiu resolver atividades da apostila de vocês. Eu acho que não, né? Não conseguimos. Mas eu deixei para que vocês tentassem fazer para hoje. O conteúdo da aula de hoje, que é a nossa aula 10 da Física C, da Física 5C, é uma continuação desse conteúdo que a gente teve da aula 9. É um conteúdo bem curto, não é um conteúdo muito extenso. Algumas coisas desse conteúdo eu já comentei com vocês em outras aulas, tá? A respeito de para-raios, a respeito de blindagem eletrostática, eu já andei conversando com vocês em outras aulas. Então vai ser mais um aprofundamento desse conteúdo. E a parte de equilíbrio eletrostático, algumas coisas a gente também já conversou, e hoje vai ser um aprofundamento então dessa parte, tá? Então, pessoal, das atividades da aula anterior, lá da nossa aula, o meu layout para o modo mosaico? Modo Sim, mo... professora. A professora vai ter uma surpresa aí no conteúdo. Ai! Oi! Vou chorar. Ai, que bom ver vocês! Que saudade! Ai, que legal! Fiquei feliz! Que joia! Ai, que bom! Gostei! Ai, que bom, me emocionei, vou chorar. Outra chorona aqui. Que joia! Bom, vamos lá, agora eu me emocionei. Pessoal, então, da aula passada. Ai, não estou mais acostumada a ver gente comigo. Da aula passada, então, nós tínhamos lá as questões de. Esqueci até o conteúdo agora, viu? Ó, me emocionei, tá? De potencial elétrico, trabalho e de céu. Que de céu não tem nada, né? É campo elétrico uniforme, que deixa a gente todo confuso, né? Então, pessoal, olha que legal, até tiraram pijama. Parabéns! Bom, pessoal, vocês fizeram aquelas atividades? Tiraram? Eu fiz. Ah, fizeram. Dúvidas?
tem algumas ali bem dificilzinhas, tá? Sim. A 10, Dúvidas? principalmente. A 10, a 10, a 10, a 10, a 10. A 10, que é de trabalho. Antes da 10, alguma dúvida? As teóricas ali, a 1 e a 2. Tá. A 1 e a 2, que são teóricas. Ok. Mais alguma dessas A 14 e a questões? 19. 14 e a 19. Estou anotando aqui que eu vou puxá-las para o quadro, tá? Para a gente fazer. A 14 e a 16 não? Eu vou fazer a 16 também, tá? Pode fazer, professora. É, por mim é 16 também. É. A 18 não? Pode colocar, professora. Quanto mais exercício a gente fizer, melhor. Tá. Então vou pegar aqui as primeiras teóricas ali. Deixa eu pegar aqui as questões, que eu agora tenho a apostila de vocês online, viu? Coisa boa. Deixa eu pegar elas aqui pra gente então. Vamos lá. Deixa eu achar aqui as primeiras e vou trazer para o nosso quadro, que daí a gente já consegue trabalhar elas. Deixa eu achar o quadro aqui primeiro, porque eu tô com 2 quadros hoje. É aqui. Vamos lá. Tá, vou trazer as primeiras então. Eu já compartilho o quadro. Primeiro eu vou pegar as duas que são teóricas. E a gente vai conversar sobre elas. Vamos lá. A 1 e a 2, então, que são teóricas. Deixa eu compartilhar o quadro. É uma janela, meu quadro. Todo mundo vendo o quadro? Bonitinho? Sim. Ok, então. Sim, sim. Aham. Opa, que aqui eu tô com outro quadro. Deixa eu só trocar o meu quadro aqui. Aqui. Bom, então vamos lá. Essa é a 1 e a 2, então, que a gente vai corrigir aqui as atividades. Vamos ver então. Ó. O potencial elétrico de um ponto. Agora tem a ver com o potencial elétrico. É teoria da aula passada, tá? Conceito. Não é bem conceito, mas o que é o potencial elétrico, tá? Primeiro, o potencial elétrico é sempre uma grandeza escalar, tanto que a gente usa o valor exato ali da carga elétrica, tá? Ele não é vetor como era o campo ou como era a força. Então, quando falar que é um vetor em relação ao potencial elétrico, a gente já elimina, tá? Ele é uma grandeza escalar. Então, ele é uma grandeza escalar e pode assumir valores positivos, negativos ou mesmo ser nulo. É a letra A aqui que a gente tem, tá? É exatamente essa letra A aqui. Por que não é a letra B? Porque ele não é apenas valores positivos. Não, ele pode ser positivo, negativo ou nulo. A letra C não é porque ele não é vetorial. A letra D não é porque ele não é vetorial. E a letra E não é porque ele não assume só valores negativos, tá? Por isso que é a letra A. O potencial elétrico ele é uma grandeza escalar e ele pode assumir valores positivos, negativos ou nulo, tá? Entenderam? A número 2, então, diz o seguinte, ó. Considere as seguintes afirmativas sobre o campo de uma carga puntiforme. Uma carga puntiforme, uma carga redondinha. As superfícies equipotenciais são esféricas. Numa carga puntiforme, não importa se ela é positiva ou negativa, o campo elétrico, se ela for positiva, né, é um campo elétrico é de afastamento. Se ela for negativa, o campo elétrico vai ser de aproximação. O que é superfícies equipotenciais? Eu vou tentar fazer aqui para ver se vai dar certo. Superfície equipotencial é o seguinte, ó. É toda uma linha que vai ter
o mesmo potencial elétrico, ou seja, é uma mesma linha que tem a mesma distância do centro dessa carga. Então, essa linha vermelha é uma superfície equipotencial. Essa linha verde, que eu vou tentar fazer agora, ó, é uma outra superfície equipotencial. Então, numa superfície, numa esfera, perdão, numa carga puntiforme, que é uma carga redondinha ou um pontinho, o campo elétrico ele é radial, né? Ele é ao redor dessa carga, e a superfície equipotencial ela é esférica, ó, ela passa ao redor dessa carga, então tornando a letra A verdadeira. A letra A não, a primeira, verdadeira. Então a gente já elimina a E e a B. A número 2 diz o seguinte: as linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Então, se a gente fosse... Só um pouquinho, pessoal, que meu WhatsApp está desesperado. Quero ver se não é algum aluno. Não. Desculpa. É porque às vezes é alguém não conseguindo entrar na sala. As linhas de força, como vão ser as linhas de força aqui? Ó? As linhas de força são sempre junto com as linhas de campo. Ó. Então, se a gente olhar aqui as linhas de campo, elas fazem sempre 90 graus, ó, com essas superfícies equipotenciais. Ó. Se fazem 90 graus, elas são perpendiculares, então a 2 é verdadeira. E a 3 diz o seguinte: a intensidade do vetor campo elétrico varia inversamente com a distância do ponto à carga. A intensidade do vetor campo elétrico varia inversamente com a distância do ponto à carga. O vetor campo elétrico não. O vetor campo elétrico não. A intensidade do campo sim, o vetor não, tá? Então é só a 1 e a 2. Tá ok? Alguma dúvida nessas duas? Ou tudo tranquilo? Oi? Na 3, é que assim, o vetor campo elétrico, a intensidade dele representa o Q sobre D quadrado. Certo? Isso. É inversa. Então, seria inverso ao quadrado. Quadrado da distância. Justamente isso. Uhum. Justamente isso. Qual foi a próxima que a gente selecionou? Vamos ver. Nem que a gente volta. A 10, então. Deixa eu pegar a 10 para a gente. Vamos resolver a 10. Deixa eu pegar a 10. Vamos lá. É isso mesmo, ele varia com o quadrado da distância, tá? Aqui, ó. A 10 diz o seguinte, então. Uma carga elétrica... Oi? Era pra estar aparecendo na tela aqui com a questão? Era pra estar, não tá? Eu mudei Não. eu mudei de tela? Então, peraí. Aparecendo, senhor. Então, vou lá de Pra novo. mim, não tá. Não? Tá, então vou compartilhar de novo, tá? Vê se foi agora. Não tá indo. Foi? Deixa eu... Tem que... pega do ladinho. Foi? Bota em... Foi agora? Foi. Ok. Então, vamos lá. Ó. Uma carga elétrica positiva Q gera um campo elétrico à sua volta. Então, é essa carga aqui, ó. Essa carga Q aqui. Ela gera um campo elétrico à sua volta. Duas superfícies equipotenciais, então as superfícies equipotenciais que eles estão falando é esse semicírculo aqui de 5 volts e o outro mais afastado de 3 volts. Ó. São duas superfícies equipotenciais. E o percurso de uma carga elétrica Q de 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. Então nós temos uma carga que se deslocou do ponto A para o ponto B. Estão representadas na figura. O trabalho realizado pelo campo elétrico dessa carga Qzão sobre essa carga Qzinho
para deslocar ela de A para B vale em joules quanto? Pessoal, o trabalho para deslocar uma carga, ele não importa o deslocamento dela. Ela pode ter deslocado de A para B aqui, ó, para esse ponto aqui. Pode ter sido para cá, ó, tá? O que importa para esse trabalho de A para B é apenas o valor da carga e a diferença de potencial entre os pontos que ele vai se deslocar, tá? Então, o deslocamento, a trajetória que essa carga vai fazer, não importa para a gente. O que importa é a quantidade da carga, o valor da carga e a diferença de potencial. Por isso que o trabalho, se uma carga se mover sobre uma mesma linha equipotencial, sobre uma mesma superfície equipotencial, o trabalho é nulo. Tá? Não vai ter trabalho se ela se mover sobre uma mesma superfície, uma superfície que tenha o mesmo potencial. Tá? Então, aqui nós vamos ter que encontrar o trabalho de A para B de uma carga que vale 2 vezes 10 na menos 6, que foi de um potencial de 5 volts para um potencial de 3 volts. Então, esse trabalho vai ser 2 vezes 10 na menos 6 vezes 2. Esse trabalho, faltou o B, de A para B vai ser 4 vezes 10 na menos 6 joules, que é a letra A. Entenderam, pessoal? Mais ou menos? Conseguiram? Ficou dúvida? Tá? Entendi. O trabalho é justamente isso, é só o que vai mover a carga de um ponto para o outro. É aquele trabalho, que é aquela energia para mover aquela carga de um ponto para o outro, tá? Essa número 11 e 12, como foi para fazer? É um enunciado para duas questões. Primeiro tem que achar o potencial, né? A distância entre as superfícies, e depois tem que achar o trabalho. Como é que foi? Querem que eu resolva ela ou conseguiram resolver tranquilo? É parecida com essa última aqui, só tem mais cálculo por fazer. Como é que foi? Pode ser, professora. Faço ela? Pode ser. Vou pegar ela aqui então. Então nós temos... Se pararem de enxergar o quadro, às vezes é plus Alt Tab e o Meet sai fora, sabe? Mas não tem problema, eu puxo de novo. Porque eu tenho 30 mil abas aqui abertas sempre. Vamos lá. Aqui. E aqui. Bom, então aqui nós temos um enunciado e duas questões. Ó. Estão enxergando? O enunciado diz o seguinte, ó. O texto necessário para a resolução das questões 11 e 12. Então, com base no esquema abaixo, que representa a configuração das linhas de força e das superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme, então nós temos o valor do campo elétrico, que é 5 vezes 10 na 2 volt por metro. O campo elétrico, pessoal, ele pode ser medido de unidade de medida Newton por Coulomb ou também volt por metro. São as duas unidades de medida que são aceitas para campo elétrico, tá? Então, a primeira questão aqui pede a distância entre essas superfícies equipotenciais. A distância entre essa superfície 1 e essa superfície 2. Essa distância aqui, ó. Essa distância D. O que a gente sabe? A gente sabe que a diferença de potencial, que é o U, né, de A para B, é igual ao campo elétrico vezes a distância entre as duas superfícies que dão essa diferença de potencial. Então, a diferença de potencial aqui é o potencial de A menos o potencial de B,
que vai ser o campo elétrico vezes a distância. O potencial de A, o problema está nos dando, que é 100, e o potencial de B é 50. O campo elétrico é 5 vezes 10 na 2, e a distância é D, que a gente quer encontrar. 100 menos 50 é 50. Isso dividido por 5 vezes 10 na 2, eu vou colocar 500, tá? É a distância. A distância aqui, eu vou encontrar 0,1 metros, porque nós estamos com unidades do sistema internacional, que é a mesma coisa que 10 centímetros. Então, a distância entre as duas superfícies equipotenciais é 10 centímetros. Entenderam? Agora, a 9.12 quer saber o trabalho, então. Trabalho para levar de A para B. O trabalho é igual a gente fez na outra atividade, é a carga vezes a diferença do potencial de A para B. Então, o trabalho de A para B vai ser a carga, que é 2 vezes 10 na menos 6, e a diferença de potencial, que é 100 menos 50, que a gente já fez até no exercício de cima, que então vai ser o trabalho de A para B, vai ser 2 vezes 10 na menos 6 vezes 50, 2 vezes 50, que dá 100, vezes 10 na menos 6. 100 é 10 na 2, né? Então, aqui vai ficar 1 vezes 10 na menos 4 joules, que dá a letra A também. Alguma dúvida aí? Ou até então tá tranquilo? Conseguiram? Tá tranquilo? Tá, então vamos para 14, né? 14 que teve mais problemas. Vamos ver a 14. Vou achar aqui. Professora, pode Oi? fazer a 13 também. Posso sim. Se bem que a 14 é bem parecida com a 13, tá? Mas eu faço 13 sim, não tem problema. Já. Elas são bem parecidas, o tipo de análise é parecido, tá? Tipo de raciocínio, assim. Vamos lá. Vamos ver. A 13. Não tem cálculo, é só pensamento mesmo. Aqui. Ó, duas cargas elétricas puntiformes de mesmo módulo e sinais contrários. Então, uma é positiva, outra é negativa. Não importa qual é qual aqui, tá? Estão fixas nos pontos X e Y. Em que pontos indicados na figura a diferença de potencial gerado pelas cargas é nula? Então, olha só, vamos supor que essa aqui seja positiva e essa seja negativa. A carga X vai gerar um potencial positivo e a carga Y um potencial negativo. O potencial, ele depende do K, da carga e da distância. Então, vamos ver assim, ó, se as duas cargas têm o mesmo valor, só que sinais contrários, para o potencial ser nulo, elas têm que estar a uma mesma distância. Esses pontos, né, têm que estar a uma mesma distância dessas cargas, para se anularem, né? Quais são os pontos que estão a uma mesma distância de x quanto de y? O R e o O. Então, só no R e no O que o potencial vai ser nulo. Então, O e R. Pronto. Acabou? Porque uma vai dar potencial, por exemplo, em números, né, mais 10 e a outra menos 10. Então, tem que ser a mesma distância. Se a distância for diferente, elas vão ter potenciais de números diferentes. Então, a distância tem que ser igual. Entenderam? Às vezes é mais fácil do que a gente pensa, às vezes. E a 14 é o mesmo pensamento, tá? A 14 é o mesmo raciocínio. Ó, a 14 aqui, ó. Olha só.
A figura mostra duas partículas carregadas, localizadas nos pontos F e G. Uma com carga mais Q, então uma com carga positiva e a outra com carga negativa. A positiva está aqui no F e a negativa está aqui no G. Então está dizendo aqui que as distâncias de A a D vale 2, de A a E vale 2, né? Ou seja, cada quadradinho desse, na verdade, vale 1. É o que está dizendo aqui. Ó. Se a gente for analisar isso aqui, diz que cada quadradinho vale 1. Aí quer saber onde o potencial elétrico é nulo. O potencial elétrico é nulo nos pontos que têm a mesma distância de F quanto de G. Quais são esses pontos que têm a mesma distância de F e de G? Quais são? O B está mais perto de F do que de G. Então, o B não pode. O C também está mais perto de G do que de F. Não pode. Os três pontos que estão aqui no meio estão a mesma distância de F do que de G. Então, o potencial é nulo nos pontos A, D e E. É a letra E, B. Viram como não é tão difícil? Bem tranquila, né? Parece ser mais difícil do que é, certo? Então, próxima que a gente selecionou foi a 16. Essa 16 é um pouco mais puxadinho para interpretar. Não é que seja difícil, tá? Então, deixa eu puxar a 16 aqui para a gente. Aqui. 16. A 16, eu vou eliminar as alternativas com vocês, tá? Eu vou resolver uma e depois a gente vai dizer por que as outras não estão certas, tá? Então, olha só, considere dois pontos M e N de um campo elétrico uniforme de intensidade 5 vezes 10 na 3 newtons, conforme mostra o esquema abaixo. Sabendo que o potencial elétrico de M, então o potencial elétrico aqui nesse ponto M, vale 40 volts. É correto afirmar que... Então, a gente vai ter que analisar essas questões aqui. Ou seja, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar o potencial em N. De que forma? Pelos dados que a gente tem, a melhor forma de fazer é encontrar através da diferença de potencial de M para N, que é o campo elétrico vezes a distância. A diferença de potencial é o potencial de M menos o potencial de N é igual ao campo elétrico vezes a distância. Potencial de M é 40 menos o potencial de N. O campo elétrico é 5 vezes 10 na 3 e a distância aqui é 1 centímetro, então 1 vezes 10 na menos 2. Então, eu vou ter 40 menos o potencial de N, que é igual a 5 vezes 10 na 1, que é 40, menos o potencial de N. 5 vezes 10 na 1 é 50. Vai ficar 40 menos 50, que é igual ao potencial de N. Ou seja, o potencial no ponto N é menos 10 volts, que torna a letra A uma alternativa correta para a gente já. Agora, vamos ver por que as outras estão erradas. Digamos que a A não fosse a primeira, né? Diz assim, ó, o trabalho do campo elétrico ao deslocar uma carga Q de M até N vale menos 2 vezes 10 na menos 4 joules. Então, vamos achar o trabalho de M para N. Trabalho é a carga vezes a diferença de potencial. Então, a diferença de M menos N. A gente já encontrou o potencial de N, podemos fazer essa aqui, ó. A carga, então, eles deram ali, que é 2 vezes 10 na menos 6. E aqui vai ficar 40 menos 10. A gente tem que cuidar com isso aqui.
Então, o potencial, perdão, o trabalho vai ficar 2 vezes 10 na menos 6, vezes, aqui vai ficar 40 mais 10, que dá 50. O trabalho de M para N vai ficar 2 vezes 50, que é 100, vezes 10 na menos 6. O trabalho de M para N deu 10 na menos 4, ou seja, 1 vezes 10 na menos 4 joule, que torna a letra B errada. A letra C diz que o potencial de N é 40, está errado. A letra D diz que o trabalho é 2 vezes 10 na menos 4, está errado. E aqui diz que o potencial é 90, está errado. Por isso que a letra A é correta. Entenderam a 16? Não fica tão difícil. Vamos para 19, então. Acho que é a 19, né? Se tiver mais alguma no meio, vocês avisem, tá? Que daí eu faço. Senão eu já passo pro conteúdo de hoje. Tenho até um videozinho de música. Música, literalmente música eletrônica. Para vocês. Hã? Do Iron Maiden? É quase isso. É quase. Na verdade, é quase isso. Uma partícula de carga 2 vezes 10 na menos 9 coulomb é colocada entre duas placas condutoras paralelas e muito extensas, separadas entre si pela distância de 4 milímetros. Então tem que cuidar aqui com as unidades de medida, né? Aqui é 4 milímetros. E é mantida uma diferença de potencial. Aqui tem uma diferença de potencial de 20 volts. Ó. Determine o trabalho realizado pela força eletrostática para mover a partícula do ponto A ao ponto B, conforme a figura abaixo, no qual x, que é a distância de A até B, é 2 milímetros. Então tá, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou encontrar o campo elétrico. A primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa carga aqui, nessa coisa, eu vou encontrar o campo elétrico. O campo elétrico eu vou encontrar através da diferença de potencial entre as placas. Assim. O campo elétrico que tem aqui dentro, ó. Esse campo elétrico entre as placas, que é um campo elétrico uniforme. Então, a diferença de potencial é 20. O campo elétrico é o que eu vou encontrar. E a distância entre as placas é 4 vezes 10 na menos 3, que eu tenho que transformar isso aqui para metros. Então, eu vou ficar com 20 dividido por 4 vezes 10 na menos 3, que é o meu campo elétrico. O campo elétrico, então, vai ficar 5 vezes 10 na 3 newtons por coulomb, ou volt por metro, que no caso, tanto faz. Vou botar newton por coulomb. Bom, encontrado o campo elétrico, agora eu vou achar a diferença de potencial de A para B, que é os pontinhos que a gente está analisando aqui, ó. Porque eu preciso dessa diferença de potencial de A para B para poder encontrar o trabalho. Então, é o campo elétrico vezes a distância entre A e B, que é o x que eles nos deram ali. Então, a diferença de potencial de A para B vai ser o campo elétrico. O campo elétrico é o mesmo valor em todas, dentro dessa placa aí. É 5 vezes 10 na 3, vezes a distância que eu tenho entre as duas placas, os dois pontos ali, que é 2 milímetros, que é 2 vezes 10 na menos 3. Então, a diferença de potencial entre A para B vai ficar 10 na 3 com 10 na menos 3 corta, vai ficar 10 volts. Então, agora, finalmente, eu posso achar o trabalho de A para B, que é a carga vezes essa diferença de potencial de A para B. Ó. Essa diferença de potencial de A para B é o que eu encontrei aqui. Ó. Então, o trabalho de A para B vai ser a carga, que é 2 vezes 10
na menos 9 vezes 10, que é a diferença de potencial. O trabalho de A para B, então, vai ser 2 vezes 10 na menos 8 joules. É isso aí. Entenderam o raciocínio, pessoal? Fechou para vocês? Sim. E a 20, vocês conseguiram fazer a 20? Conseguimos. Era igualar o peso à força elétrica. Isso. A 20 igual ao peso ou força elétrica. Ela é um pouco mais simples do que as outras. Vamos para o conteúdo de hoje? O conteúdo de hoje é bem rapidinho. Ele é um pouco mais... Deixa eu ver se eu acho agora meu quadro de hoje. Eu já perdi ele. Ele é um pouco mais tranquilo. É uma continuação, na verdade, tá? Então eu vou para o meu conteúdinho de hoje. Deixa eu achar aqui. Aqui. Agora vamos voltar aqui, ver se eu acho ele aqui no Meeting também. Achei. Vamos compartilhar aí. Foi? Estão vendo? Bom, a gente viu até agora então os condutores, né? A gente viu o potencial elétrico, o trabalho, tudo isso a gente vai continuar conversando hoje, tá? Só que agora a gente vai ver um condutor que está em equilíbrio eletrostático, ou seja, é quando as cargas não estão mais se movimentando, ele já entrou em equilíbrio, tá? Então, o que acontece nesse condutor quando ele está em equilíbrio? Onde essas cargas vão se localizar no condutor quando ele está em equilíbrio e quando ele está eletricamente carregado? Tá? Onde vão estar localizadas essas cargas? Bom, nós temos duas formas disso se encontrar. As cargas elétricas num condutor em equilíbrio, elas sempre vão estar na superfície. Sempre vão se encontrar na superfície. Tá? No interior, pessoal, dentro aqui, não tem carga elétrica. Não tem. Tá? Aqui dentro, a gente não tem carga elétrica. Elas vão se distribuir sempre na superfície. Com isso, a gente tem uma coisa chamada de poder das pontas. Quando não for uma esfera, quando o condutor for esférico, redondinho, assim certinho, as cargas se colocam de forma igual na superfície. Agora, quando o condutor tiver pontas, essas cargas elas têm tendência a ter mais densidade, a se distribuírem melhor nas pontas. Isso é chamado de poder das pontas, tá? Então, vai ter um campo elétrico mais intenso nas pontas. O potencial vai continuar sendo o mesmo, tá? Mas o campo elétrico é mais intenso sempre nas pontas. Num condutor circular, assim, bonitinho, ele continua sendo uniforme. Então, pergunta: existe campo elétrico no interior de condutores em equilíbrio? Não. No interior de um condutor não temos campo elétrico, tá? Porque a gente não tem as cargas ali. Então, seguinte, se houvesse campo elétrico no interior do condutor, consequentemente haveria deslocamento de cargas. As cargas estão paradas ali dentro, tá? Então, no interior do campo elétrico, do condutor, nós não temos campo elétrico. Nós temos potencial elétrico no interior do condutor. Então, muito cuidado, assim, ó. No interior do condutor, nós não temos campo, nós temos potencial, tá? No interior do condutor, nós não temos diferença de potencial. Nós temos só potencial. O potencial dentro de um condutor é o mesmo, tá? Interno aqui, ó,
Aqui dentro, ó, dentro dessa esfera ou dentro desse outro condutor, nós temos potencial elétrico, tá? Potencial nós temos. Nós não temos campo, porque não tem deslocamento de carga, elas estão em equilíbrio. Potencial nós temos. O potencial é o mesmo em todos os pontos aqui dentro. O que nós não temos é campo nem diferença de potencial. Tá? Agora, no exterior, sim. No exterior, nós vamos ter campo e também diferença de potencial. Outra pergunta, então. Ó. Existe diferença de potencial elétrico no interior de um condutor em equilíbrio? Não. Então, ó, por que não? Porque dentro do condutor em equilíbrio não tem deslocamento de cargas. Tá? E a DDP é justamente quando uma carga se desloca de um ponto para outro ponto. E isso não existe dentro do condutor elétrico em equilíbrio. Tá? Esses dois gráficozinhos aqui, ó, são muito importantes. Esse gráfico primeiro aqui é do potencial pelo raio. O raio é a distância. Essa primeira parte aqui, ó, que é a linha reta, essa parte aqui é do interior, é interno ao condutor. Então, aqui, ó, desse ponto aqui até aqui, nós temos dentro da esfera, dentro do condutor. E essa parte curva aqui, nós temos no exterior do condutor. Tá? Então, aqui nós vamos ter o potencial máximo, sempre vai ser dentro da esfera, dentro do condutor. E depois, na superfície, esse ponto aqui é na superfície. E a partir aqui, essa curva é quando vai se afastando da superfície. Esse segundo gráfico aqui é do campo elétrico pela distância. Ó. Até esse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui, isso aqui é no interior do condutor. No interior do condutor, o campo elétrico é nulo, não tem campo elétrico. Esse ponto aqui é na superfície. Na superfície do campo elétrico, do condutor, o campo elétrico é máximo. É bem na borda, bem aqui assim, ó, bem na borda do nosso condutor. Aí o campo elétrico é máximo e ele vai diminuindo com o quadrado da distância. Tá? Então, essa é a relação de um condutor em equilíbrio em relação à distância dele e o interior do condutor. Então, um condutor em equilíbrio, pessoal, não tem campo elétrico interno, não tem diferença de potencial interno, mas ele tem potencial lá dentro, tá? Ele não tem movimento de carga, porque ele está em equilíbrio. Por ele estar em equilíbrio, ele não tem movimento de carga ali dentro. Eu fiz aqui um exemplo para a gente, então, para a gente saber como isso pode aparecer. Ó. O potencial elétrico de uma esfera condutora eletrizada positivamente, que se encontra no vácuo, de raio A igual a 10 centímetros. Então, nós temos o raio da esfera, tá? É como se nós tivéssemos uma esfera aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse desenho. É como se a gente tivesse uma esfera aqui, ó. É como se esse aqui que eu desenhei fosse o condutor. E isso aqui fosse o raio, que não ficou bem em escala, mas isso aqui, ó, é o raio do condutor, ó. Esse tamanho aqui é justamente o raio do condutor, ó, tá? Essa aqui é a parte interna da nossa esfera. Então, aqui é 10 centímetros. Cuidado que isso aqui está tudo em centímetros. Varia com a distância segundo o gráfico mostrado na figura. Determine, letra A, o valor da carga elétrica da esfera. Então, letra A. Para a gente achar a carga elétrica da esfera, a gente vai ter que achar um ponto desse gráfico. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto me dá o quê? Ele me dá um potencial
e uma distância, eu vou para a fórmula do potencial. Potencial é o quê? K, Q sobre D. Que fica como? O potencial é 60, o K é 9 vezes 10 na 9, que é o que a gente quer achar, e a distância é 15 centímetros, que é 15 vezes 10 na menos 2. Esse 15 passa para lá multiplicando, então eu vou ter 60 vezes 15 vezes 10 na menos 2. Isso aqui dividido por 9 vezes 10 na 9, eu vou encontrar Q. Então, Q vai ficar, eu vou simplificar aqui. Aqui vai sobrar 5 e aqui vai sobrar 20. Eu vou ficar com 100 vezes, aqui vai ficar 10 na menos 11, que vai ficar 1 vezes 10 na menos 7 coulomb. Entenderam mais ou menos como eu fiz isso aqui ou já dormiram aí? Entenderam mais ou menos, pessoal? Não, dormi ainda não, professor. Não, não dormiram? Deu pra entender. Entenderam? É bem, essa parte ela aparenta ser mais complicada do que ela é, tá? Só aparenta. Mas é a regrinha bem simples, ó. No interior da esfera não tem diferença de potencial. O potencial vai ser sempre o mesmo. Para fora que tem uma diferença, tá? No interior da esfera, o campo elétrico é nulo. Para fora vai ter campo elétrico. E o gráfico é bem assim, ó, é como se a esfera tivesse desenhada aqui no gráfico, tá? Da forma como eu desenhei. Então, a letra A é isso aqui. Agora, a letra B está pedindo assim, ó, o valor de B, que é esse potencial que nós temos aqui, ó, o valor de B é o potencial dentro da esfera. Sabendo-se que ele representa o potencial elétrico na superfície, que é esse ponto aqui, que é na superfície ou dentro da esfera, né? A gente simboliza esse potencial como VO, tá? Que é o potencial lá na superfície ou dentro da esfera, que é o potencial máximo que ela vai ter. É a mesma coisa, é a mesma fórmula, K, Q, e aqui a gente usa R, porque é o raio dessa esfera aqui. Ó, a distância aqui é justamente o raio dessa esfera. Então, a gente vai usar, para calcular o potencial aqui, K, que é 9 vezes 10 na 9, que a gente acabou de encontrar, que é 1 vezes 10 na menos 7. E a distância que nós temos aqui, eles deram no problema, que é 10 centímetros, que é 10 vezes 10 na menos 2. Que isso é 10 na menos 1. Então, eu vou ter 9 vezes 10 na 2, e aqui embaixo eu tenho 10 na menos 1. Tá certo isso? Tem alguma coisa errada aqui nas minhas contas. Espera aí. Deixa eu ver aqui. A minha carga eu errei. Porque a minha carga tem que dar 10 na menos 9. O que eu fiz aqui? Aqui, né? Que é 10 na menos 9. 11 menos 2 dá 9, não dá 7. Né? Aqui. 11 menos 2 dá 9. Então, eu corto aqui com corto aqui. E aqui sobra 10, aqui não sobrou 10 nenhum. Vai ficar 9 vezes 10 na 1. Potencial aqui vai ficar 90 volts. Então, pessoal, o seguinte, ó. Eu tenho mais uma parte desse conteúdo que eu vou aconselhar vocês a darem uma lida na apostila, tá? Que é sobre para-raio e sobre a gaiola de Faraday, tá? É bem teórico e é bem curtinho. São 2 colunas ali, que é blindagem eletrostática, que não vai dar tempo de eu passar agora, eu vou passar amanhã de manhã com vocês. Se vocês quiserem ir fazendo as atividades da apostila, já podem fazer. Vão ficar com dúvidas, lógico, tá? Mas é por aí. Então, vocês podem fazer, tem bastante questões teóricas, é quase tudo teórico aqui. Deem uma lidinha
É só essas duas partes aqui. Para-raio, eu já falei com vocês, a gente teve uma aula que eu falei bastante de para-raios. E a blindagem eletrostática, que é a gaiola de Faraday. Eu tenho. Amanhã a gente vai assistir uns 2 videozinhos a respeito da gaiola de Faraday e a respeito de Tesla, tá? Que a gente vai ouvir música. Música elétrica, nem eletrônica, tá? Música elétrica nós vamos ouvir amanhã, já que não deu pra gente ouvir hoje. Tá ok? Pessoal, eu vou fazer a chamada então, senão a gente vai se atrasar. Vamos para nossa chamadinha. Bora lá. Gostei muito de ter visto vocês hoje. Ei, desliguei meu monitor. Voltei. Bora lá então. Vamos para nossa chamada. Vou começar pelo terceiro EN, tá? Vão gritando aí no chat. Vamos ver, acho que eu vou amanhã. Não, nem Black Sabbath. Vou para um Nightwish amanhã mais leve. Pode ser? Vamos lá, terceiro EN. Ana, tá aí? Presente, prof. Beatriz, Bruna. Oi. Caio, Davi. Stephanie, Gabriel. Joia, Henrique, Igor. Eu. Oi. João Vitor, Júlia. Presente, professora. Oi. Kaique, Larissa. Aí a resposta aqui é bem mais rápido do que Clipe Escola, sabia? Lauro, os Lucas. Aqui, professora. Oi. Aqui, tá aqui. Então os Lucas estão todos? Estamos, professora. Ok. Luiz Carlos, Luiz Felipe. Presente. Os dois? Oi. Marcelo, Natália. Vamos lá. Natália. Natália não tá, só no começo me dá oi, depois some. Nicole, Patrick. Oi, Nicole. Professora. Tainá e Vinícius. Oi. Vamos pro terceiro EMA. Aline. Bernardo, Brian. Camille, Cecília. Eu esqueci de falar para o pessoal que teve problema com a minha prova. Eu vou mandar mensagem depois para vocês no privado, tá? Cíntia, Daniele, Eduarda. Cíntia, a Cíntia já falou comigo. Emily, Eric. Presente. Emily. Gabriel. Nenhum Gabriel. Guilherme, Júlia. As Júlias. Júlia Paiva. As três. Júlio, Kiara. Oi, Gabriel. Abreu tá aí? Então, deixa eu anotar só um aqui. Os dois estão aí? Ok. Então, peraí. Natália tá aí? Oi, Natália. Então, peraí, eu vou corrigindo. Tá, Kiara, não tá? Tranquilo. Leonardo. Oi, Letícia. Letícia, Luiz Otávio. Letícia. A Manuela falou comigo já. Maria Clara. As duas Maria Clara. A Soares tá aí? Tá aí também? Ok. A Maria Eduarda. Tá aí. Mariana. Tá aí. Samara e o Andrea. Samara. Samara tá aí. Samara. Oi, 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 oi. Pessoal, então, amanhã a gente vai ter aula de novo, tá?
Amanhã eu continuo com vocês com esse conteúdo, então a gente termina. E tentem fazer algumas atividades, daí a gente pode terminar com as dúvidas de vocês, tá? E quem sabe dúvidas da aula passada também. Adorei ver vocês, tá? É muito bom. Beijo, até amanhã e ótimas aulas. Tchauzinho. Amanhã eu vou corrigir a prova com vocês, tá? Amanhã eu vou corrigir a prova também. Tchauzinho, tchau. Ótimas aulas. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, tchauzinho. Um pouquinho.